Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Sem piadinha, Martin. Olá, Walter. O tema é muito sério. Com certeza é sério. Pois é. Como vai você, Martin? Eu estou pensando o que dizer. Muito bem. Eu tô bom, Walter. A Bíblia diz que ninguém é bom, Martin. Ah, você entendeu. Eu quis dizer bem, não bom. Ah, tá, você está bem. Muito bem, então. Mas e aí, Martin? Você vai se curvar diante deles? Temos que orar para que isso não aconteça. Com certeza, vamos orar. Querido Pai, precisamos de Ti, principalmente nos dias de hoje. Esteja conosco nessa conversa e, como sempre, ilumine nossas mentes e mantenha o inimigo afastado de nós. Em nome de Jesus, amém. O cenário de hoje é um tanto provocativo, mas infelizmente é totalmente baseado na realidade. Se tudo não passasse de uma conjectura, aí tudo bem, mas é pura realidade. E o simbolismo aí na tela fala por si só. É interessante que nesta imagem temos a estátua de ouro, que é uma realidade. Temos a Paula White, representando, digamos, o braço carismático do mundo evangélico. E este é um cumprimento profético perfeito do capítulo 13 de Apocalipse, onde o falso profeta será aquele que dará asas ao sistema e exaltará a Babilônia, para onde estão levando essa mulher carregada em um ifá. Eles a estão levando para a terra de Sinar. E esta é uma das mulheres que está fazendo isso. Então, essa história é fascinante, profeticamente falando, é claro. E Marte não é só a estátua que é de ouro, tudo é de ouro. O Trump é obcecado por ouro. Ouça os discursos dele, é tudo a era de ouro, o cartão de ouro, o passaporte de ouro para entrar na América, o telefone de ouro do Trump, a estátua de ouro, até mesmo A casa dele é praticamente ouro de cima para baixo. Até mesmo o novo salão de bailes da Casa Branca é repleto de ouro. a própria Casa Branca. Agora lá tem detalhes de ouro por toda parte. Agora tem a águia dourada. Sim, lá na plataforma onde eles discursam. Essa é a era de ouro, Martin. Tudo é de ouro. E falando nisso, a qual reino o ouro está associado na Bíblia? E isso, nós vamos dar uma olhada exatamente nisso, Martin. Então a pergunta é: você se curvará? Será que todos precisaremos escolher uma autoridade diante da qual nos curvaremos? O capítulo 3 de Daniel, na tradução King James, diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 3 vintenas de côvados e a largura de 6 côvados. E ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Por que será que é dito 3 vintenas de côvados? Eu não sei, diga pra gente. Uma vintena é 20, então 3 vintenas é 60. E a estátua tinha 6 côvados de largura. Então temos um 666 bem aí. E ele a estabeleceu na província da Babilônia? Muito bem. E, como sabemos, todos tiveram que se curvar diante dela, porque Nabucodonosor estava convencido de que seu reino duraria para sempre. Mas quem fundou este reino, além de Nabucodonosor? Não era o rei por trás do rei? Sim, sim. O dragão. O dragão. E não seria ele, então, o rei de Babilônia, o verdadeiro, e os outros apenas representantes? Correto? Nabucodonosor disse que seu reino duraria para sempre. E se formos a Apocalipse, vemos que a Babilônia permaneceria até o fim mesmo. Mas afinal, o que era a Babilônia?
era um sistema político religioso. E na época de Belsazar, havia Nabonido, que era o responsável pelo braço religioso, e a outra autoridade, Administração. sim, a administração, o Estado, etc. E por meio da união desses dois braços, eles governavam o país. Então, era a união entre a igreja e o Estado. E o que determinou o seu fim? Foi quando ela utilizou coisas sagradas de Deus para o seu próprio propósito. O rei bebeu dos cálices de ouro e utilizou a menorá, o candelabro do templo, para iluminar a sua festa. E isso significou o fim de Babilônia. Então, Belsazar morreu naquela mesma noite. E é interessante que, quando aquelas palavras foram escritas na parede, os joelhos do rei tremeram. É uma descrição bem interessante, mas enfim, Nabucodonosor tinha dito que ia fazer uma estátua de ouro da cabeça aos pés. Tudo era de ouro, porque ele cria que o seu reino duraria para sempre. Não seria substituído por um de prata, bronze, ferro e mistura de ferro e barro. E ele fez com que todos se curvassem. Daniel, capítulo 3, verso 5. Para que quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, todos se curvem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Todos tinham que venerar esse sistema. Em Apocalipse 13 é dito que todos adorarão a besta e também o dragão. O poder por trás da besta é o catolicismo romano. Então, eles estão estabelecendo o catolicismo romano e, como disse Zacarias, eles exaltariam a sua moralidade, sua retidão diante de todo o mundo, de forma que o planeta terá que se curvar diante dela. Mas é a moralidade deles, né? Não é a moralidade bíblica. Não, é a deles, é a moralidade do Papa. Em outras palavras, eles estão usando os instrumentos do Senhor, fazendo um mau uso deles, para estabelecerem esta imagem. E todo este simbolismo é fascinante. Eu realmente não acho que isso seja pura coincidência. Você acabou de dizer algo que me fez pensar. Eles não estão apenas usando incorretamente os vasos, mas a palavra de forma incorreta. Certamente estão usando a Bíblia de forma incorreta. A palavra é a luz do mundo, ou seja, o candelabro. Babilônia usou para iluminar a sua festa. E eles estavam bebendo do cálice, o cálice dourado de sua mão, que é o cálice da sua fornicação. Em outras palavras, das falsas doutrinas que ela ensina. Assim, por meio de falsas doutrinas, ela embriagou o mundo. Moralmente falando, intelectualmente falando e religiosamente falando, eles não sabem para onde estão indo, porque negligenciaram a palavra de Deus e a substituíram por um candelabro. Pois é. Não é? Que, por sua vez, estão usando erroneamente para os próprios fins. Ou seja, estão distorcendo a palavra de Deus para os seus próprios propósitos. E distorcendo o cálice na mão de Deus e colocando na mão da prostituta Babilônia. É isso que estão fazendo. Em outro episódio, falamos sobre os 2 convites de casamento. Basicamente, o que eles estão fazendo é te convidar para um outro casamento, que aliás é o banquete, a festa babilônica de Beltesazar. E como a Bíblia chama isso? Não seria a ceia das aves? É um falso Espírito Santo. E é curioso que haja uma Paula White se curvando, que por sua vez é um dos pássaros imundos.
Realmente, Walter, é muita tipologia neste cenário diante de nós. Correto? E para criar esta imagem, eles precisam gerar um falso contraste. Por um lado, temos pastores condenados e multados por simplesmente pregarem a Bíblia, para que as pessoas acabem dizendo, chega disso, nós temos que voltar à Bíblia, mas as pessoas não enxergam que estão voltando para a Babilônia, já que aceitarão a moralidade do Papa em vez da moralidade bíblica. Não é triste? Sim, é muito triste. É a clássica dialética hegeliana, e nem os próprios atores entendem o que está acontecendo. Um pastor aposentado foi condenado e multado por pregar um verso bíblico perto do hospital na Irlanda do Norte. Você não acha que, eventualmente, o mundo cristão dirá um basta? Claro, eles estão à beira disso. Já estamos vendo isso acontecer nos Estados Unidos. Mas a Europa ainda se opõe ao cristianismo. Ainda há resistência. Mas mesmo nos Estados Unidos ainda há resistência. Sim, mas nesta altura, acho que estamos chegando ao ponto no qual o pêndulo já quase foi para o outro lado, mas ele vai chegar aí todo para o outro lado. Na Europa e, em certa medida, nos Estados Unidos, ainda existe gente se apegando aos ideais lacradores. Interessante, houve uma senhora nos Estados Unidos que reclamou na academia dela que havia um homem frequentando o vestiário feminino. E ela foi expulsa de lá, porque, segundo as normas, ela estava sendo transfóbica. E isso é ilegal. Bem, as pessoas não aguentam mais essas coisas. Sim, eu acho que isso acontece em lugares diferentes, principalmente em estados de esquerda, mas um dia os conservadores vão se cansar e acabar atropelando a esquerda. Eu repito, isso é pura dialética hegeliana. O problema é que o outro lado também está errado. Sim, mas eu acho que eles sabem que estão errados. É um jogo. Alguns deles sabem, outros não. Outros estão apenas bebendo vinho, cambaleando de uma mensagem para outra. Naturalmente, eu fiquei profundamente triste com o veredito, disse Cliff Johnston à Fox News Digital. Aos 78 anos, jamais imaginei que sairia de um tribunal com uma condenação criminal por pregar o evangelho cristão. Mas, além do impacto pessoal, minha maior preocupação é o que isso revela sobre o estado das liberdades fundamentais em nossa nação. O aposentado de 78 anos argumentou que condenar alguém por pregar publicamente uma das passagens bíblicas mais conhecidas estabelece um precedente preocupante para a liberdade religiosa e a liberdade de expressão no Reino Unido. Então, aí está. O pêndulo ainda está desse lado. Mas, quando ele mudar de lado, tudo estará terminado. E os Estados Unidos liderarão essa guinada. O resto do mundo só o acompanhará. O mundo religioso vai surfar nessa onda e dizer, chega, vamos levantar uma mulher bem alto no ar. Vamos exaltar Babilônia e torná-la o nosso modelo. E ao fazerem isso, eles vão pisotear a moralidade e a boa palavra de Deus. Só que as pessoas não vão ver desta forma. Não, especialmente se você consegue confundir a mente delas com todo tipo de música. Isso ajuda a impedi-las de ver que a palavra está sendo deturpada? Sim, pois altera a consciência delas. Elas sequer conseguem discernir entre o certo e o errado. Martin, não é apenas no Reino Unido, mas também na Finlândia e muitos outros países. Como essa senhora que foi expulsa na academia. Tudo bem, não foi o governo que a expulsou, foi uma empresa privada. Mas tudo isso está contribuindo, sabe? Vamos ver o que aconteceu na Finlândia. Na Finlândia, uma parlamentar foi condenada por seus pontos de vista sobre o casamento bíblico e a ética sexual. O Supremo Tribunal do país considerou a parlamentar Päivi Räsänen
culpada de discurso de ódio por um artigo que ela escreveu há 22 anos. Em uma decisão de 3-2, o tribunal manteve a condenação criminal contra Rosanen. A acusação é que ela manteve disponível ao público um texto que insulta um grupo. Rosanen também foi culpada pelo tribunal por causa de um tweet de 2019 que continha o versículo bíblico sobre casamento. Em comunicado, ela afirmou que recorrerá da decisão e levará o caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Ela também levantou a questão se a Finlândia ainda possui liberdade de expressão. Este caso nunca foi só contra mim. Na verdade, a questão é se a Finlândia continuará sendo um país onde as pessoas são livres para falar, escrever e viver de acordo com a sua consciência, sem medo de serem condenados por um tribunal. Nós estamos vendo essa situação na Finlândia. Como ela se compara com o que está acontecendo em outros países europeus? Na verdade, é muito semelhante. Veja, por exemplo, o Reino Unido, onde o cristianismo é a religião oficial. Ainda assim, os cristãos que creem na Bíblia são considerados de segunda classe, levados ao tribunal e condenados se criticarem coisas como o movimento gay ou qualquer outro movimento de esquerda que seja antibíblico. E isso é em uma nação cristã, onde o rei recebe orações e é ungido com óleo por um papa. E essa nação persegue os seus cristãos. E vemos isso na Alemanha, onde a frequência a igrejas é muito baixa, tipo 5%, e em outros países também. Martin, quando o cristianismo recuperar sua influência, quem será o alvo? Quem você acha que vai ser? Acho que um grupo pequeno. Que insiste em se apegar à Bíblia, né? Porque o cristianismo de hoje não é o cristianismo verdadeiro. É um catolicismo disfarçado. É triste, né? Vamos ler o grande conflito. Através dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a sacralidade do domingo, Satanás levará o povo aos seus enganos. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritualismo, o segundo cria um laço de simpatia com Roma. Vamos parar um instante aí. O que a imortalidade da alma tem que ver com o espiritualismo? Tudo. Absolutamente tudo. E as pessoas podem assistir a 2 episódios atrás, quando falamos sobre isso. E também assistir ao episódio do ataque total dos jesuítas e a Contra-Reforma. Tem tudo a ver com o espiritismo. O espiritualismo é justamente a forma como as pessoas estão praticando a religião hoje em dia. É uma religião experiencial. Estados alterados de consciência, induzidos por música e técnicas hipnóticas, comunicação com os mortos, todo tipo de visões falsas e enganosas, aparições de pessoas falecidas, que, aliás, são aparições demoníacas, porque a Bíblia diz que os mortos não sabem nada. Eles não voltam mais para suas casas. Eles estão em um estado de inconsciência. Jesus disse, Lázaro dorme. Então, tudo isso acontece dentro da igreja. E nada disso é bíblico. Pelo contrário, é babilônico. É tudo muito cheio de emoção. Por isso que as pessoas a aderem tanto. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender suas mãos através do abismo para agarrar a mão do espiritualismo. Nessas igrejas ocorrem manifestações de um suposto Espírito Santo. Mas o verdadeiro Espírito Santo os convencerá do pecado, pois o pecado é transgressão da lei, e eles estão descaradamente transgredindo a lei, porque substituíram o 4º mandamento sobre o sábado pela versão católica. E, aliás, uma vez que os católicos abandonaram o mandamento que proíbe imagens, então não há nada de errado em se curvar diante de uma, certo? Eles resumiram os mandamentos e removeram palavras-chave, de modo que eles e não Deus são os autores de uma nova lei. Então eles darão as mãos a Roma, e sob a influência dessa tríplice união,
Este país seguirá os passos de Roma ao pisotear os direitos da consciência. Esses três são o espiritualismo, o protestantismo e o catolicismo romano. Eles irão pisotear os direitos da consciência. E como sempre vale lembrar, isso parecerá uma coisa boa, até mesmo bíblica. A ironia é que essas pessoas dizem estar preocupadas com os seus direitos de consciência, mas seus direitos são baseados na doutrina católica e não na bíblica. São baseadas no vinho da Babilônia. Não é triste, Martin? Sim, muito. E eles acham que realmente estão defendendo os princípios de Deus. Mas infelizmente a base deles não é bíblica, mas católica. Correto? Quando eu era um católico, eu nem sequer tinha Bíblia em casa. Nunca me pediram para ter uma. Na primeira vez em que quis ler uma Bíblia, tive que vasculhar caixas velhas para ver se havia algum vestígio de Bíblia nelas. A verdade é, por que você precisa de uma Bíblia se você é católico? Você não precisa. E veja, Martin, está ocorrendo uma explosão de conversões. E isso em toda parte do mundo. Mas por quê? Há uma explosão de conversões ao catolicismo. Há uma religião baseada em experiências, Martin. Na pompa, no glamour, na cerimônia. Essa religião foca nessas coisas. Por outro lado, o simples "assim diz o Senhor" não é aceitável para eles. Não, não é. Eu estava assistindo a alguns vídeos para ver o que estava acontecendo, e eu acho que foi ontem que o rei Charles fez um discurso diante do parlamento. E eu fiquei surpreso. Foi a primeira vez que eu vejo algo assim. Mas o desfile, a pompa, o glamour, toda a iluminação, o simbolismo que estava ali. Mas para que serve isso? Todos os símbolos nas roupas deles, todas aquelas medalhas estúpidas penduradas neles, achando que aquilo lhes dá algum tipo de importância. Será que eles acham que as pessoas ligam para aquilo? Bem, talvez o mundo ligue mesmo. Nós já abordamos isso aqui. Mas se você fica perplexo e intrigado com tudo isso, você tem que parar e refletir melhor. Chegou a hora de começar a mudar os seus pensamentos. É hora de voltar à Bíblia. Quantas medalhinhas Jesus usou na sua roupa quando esteve aqui na Terra? Quantas faixas e insígnias? Ah, não faz o menor sentido. E ombreiras douradas? Será que Jesus usava qualquer uma dessas coisas? Não, ele só usava uma roupa sem costura. Me lembra muito daqueles pioneiros antigos, como John Hus, que pintou Jesus como um homem muito simples, utilizando roupas simples. E ao seu lado, o Papa, num cavalo forte e usando uma tríplice coroa na cabeça, carregado pelos seus servos. Aquilo foi um grande contraste, né? É fascinante, Martin. E ainda acontece o mesmo hoje. Sabe, é tão fora da curva, eu nem consigo acreditar. Bom, então o misticismo é a mesma coisa que espiritismo. 100%. Porque misticismo é controlado por demônios. E o que acontece nas igrejas protestantes, nas quais ocorrem essas manifestações massivas, isso também é espiritismo, não é religião. A verdadeira religião é muito simples, muito direta. É um relacionamento com Deus. Não se baseia em pompa, circunstância, vestes todas enfeitadas, insígnias, medalhas, línguas desconhecidas, coisas assim. Muito longe disso. A verdadeira religião é baseada na Bíblia. Ela é simples. Não é um monte de blá 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 sem sentido. Bom, então está tendo uma explosão para o catolicismo. Que momento emocionante para ser católico! É incrível estar vivendo esse tempo de renovação e renascimento.
Martin, essa renovação está nos levando de volta à Idade das Trevas, que, segundo aquele protestante, foi uma época muito boa. A ferida está se curando. Sim. Mas o que nós não esperávamos é que esse crescimento repentino não está acontecendo apenas nos Estados Unidos. Não é de se admirar que eles tenham reformado a Catedral de Notre-Dame para esse súbito aumento de pessoas que estão prevendo. E o que dizer da Espanha? Aquela igreja lá, cuja construção levou milênios, está sendo terminada agora. Sim, estão terminando agora. Estão todos trabalhando nisso. E na igreja de Notre-Dame, eles cultuavam a deusa da razão. Descartes e todos os seus comparsas jesuítas. É inacreditável. E o mundo está seguindo essa gente porque não tem ideia do que é a simplicidade da palavra de Deus. Relatórios internacionais. Os números ao redor do mundo continuam a bater recordes. Na Austrália, a Arquidiocese de Sydney receberá um número recorde de catecúmenos e candidatos que buscam a plena comunhão com a Igreja Católica. Ah, os catecúmenos! Os catecúmenos devem ser doutrinados da mesma forma que você doutrina os gentios. Você lhes transmite doutrinas exotéricas, enquanto os verdadeiros manda-chuvas, que estão lá dentro, acreditam nas doutrinas esotéricas, internas. Eles adoram o dragão. Sim, infelizmente. E veja, é por isso que estamos fazendo esse programa, e você fez a série Ataque Total. Isso precisa ser divulgado no mundo para que as pessoas entendam esse absurdo. A França está vendo um aumento massivo no número de catecúmenos, ou seja, estão vendo um aumento massivo de pessoas totalmente desinformadas pelo vinho da Babilônia. O número de batismos de adultos triplicaram na última década. Na Escandinávia, há relatos recentes de um despertar católico na região, incluindo uma cidade que celebrou sua primeira ordenação sacerdotal em 500 anos. De 2015 a 2025, o número de católicos somente na Noruega aumentou de 95.655 para 168.220, um aumento de 76%. No Reino Unido, a Igreja Católica está vivenciando um aumento no número de conversões, especialmente entre os jovens. E, na verdade, essa igreja chamada de Igreja de Inglaterra não é de forma alguma da Inglaterra. É apenas um vassalo papal. O rei Charles não ganhou uma bela cadeira lá em Roma para que possa se assentar bem perto do chefe dele? Sim, mas é incrível como ele subiu tanto nas últimas semanas ou meses. Pois é, há pouco tempo atrás ele era um príncipe. E agora é o rei vassalo do Papa. Pois é, agora ele não é mais príncipe. Muito bem, vamos lá. Ah, e ele foi visitar o seu primo, o rei Trump. Martin, você não deve chamá-lo de rei Trump, porque isso faz parte de um movimento contrário a reis. E o Charles até mencionou em seu discurso que ele e o Trump são primos. É verdade. Eles são primos europeus e tudo mais. É claro, são todos da realeza. Não se pode assumir o poder se não for da realeza. Vamos lá, o renascimento da fé. Igreja no Texas se torna comunidade para a geração Z. Vamos dar uma olhada nisso. Sala lotada, música ao vivo, milhares de jovens adultos, todos se reunindo na noite de terça-feira para adorar a Deus. Estou aqui na Carolina do Norte, na região de São Timóteo. Parece que está havendo aumento da frequência da igreja entre os jovens, e liderado por estudantes do ensino médio e universitários, assim como os jovens adultos. E não é apenas aqui em São Timóteo, está acontecendo de costa a costa nesse momento. A pergunta é, por quê? Parece um refeitório movimentado em algum campus universitário, mas na verdade é uma igreja. Bem-vindos ao Watermark Community Church aqui em Dallas, onde todas as terças-feiras à noite milhares de jovens se reúnem por uma razão. E eles chamam o auditório aqui de A Varanda. Kylo é um dos responsáveis pela varanda. Diga-nos o que é isso aqui. A varanda é o ponto de encontro dos jovens adultos da cidade de Dallas. Eles se reúnem aqui para adorar a palavra. E não é só aqui, está acontecendo em todo o país. Temos filiais em todo o país.
Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que nós. E é um lugar real. Talvez as pessoas nunca tenham estado em um lugar assim antes. Isso as faz sentir parte de algo maior. Sim, é o que estamos vendo aqui em Dallas, com milhares reunidos aqui. Cerca de 60% dos membros da nossa igreja têm 30 anos ou menos. Uau! Quando tivemos a ideia de criar os nossos cultos, o nosso objetivo sempre foi tocar o coração dos jovens adultos. As pessoas não vêm tanto aqui pela mensagem, mas pelos relacionamentos. Por que você acha que os jovens estão indo à igreja hoje? Hoje as pessoas se conectam pelas mídias sociais, mas não se conhecem pessoalmente, certo? E é o que acontece aqui na igreja. É algo completamente diferente do mundo. Esse reavivamento ocorre em todos os Estados Unidos. E eu não acho que é mera coincidência que tudo isso esteja acontecendo ao mesmo tempo. É interessante. O que eles estão percebendo é que mais pessoas da geração Z e Millennials estão indo à igreja agora do que os seus pais ou avós. E costumava ser o contrário. Aquele homem disse que os jovens não vão pela mensagem, mas para se relacionarem? Pois é, e ele também disse que eles adaptam os cultos para atrair o público jovem. Exato. Isso se baseia na palavra de Deus ou nas emoções? Olha, veja, primeiramente, nós não estamos condenando os jovens que estão indo lá. Não, de jeito nenhum. Mas o problema é esse que você abordou agora. O foco destas igrejas não é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia como ela apresenta a verdade de forma bem direta. E não é algo muito agradável você ouvir uma mensagem te dizendo que você tem que mudar. Nós vimos aquelas pessoas entrando naquelas portas. Será que essas pessoas, ao ouvirem a mensagem daquele lugar, se questionarão se a mensagem é compatível com a Bíblia ou simplesmente seguirão o que está sendo dito? Simplesmente seguirão? Sim, porque eles não têm a base. E nesses lugares o que manda é o sentimento. É isso mesmo. E o mundo todo está vendo isso acontecer. As pessoas estão voltando em massa às igrejas. O catolicismo é o principal vetor nisso tudo. Portanto, não se pode excluir o catolicismo destes eventos. O protestantismo vai ter que estender sua mão a Roma. Sim, é o que foi profetizado. Porque esse é o único caminho a seguir, o movimento coletivo nessa direção. E quando se segura a mão dela, e bebe-se o seu vinho, e a segue, isso não é curvar-se diante de um ídolo? Sim. Como queriam forçar os amigos de Daniel a fazer, mas eles se recusaram? 100%. Porque se trata de adoração, eles estão colocando algo acima de Deus. E o que aconteceu quando eles se recusaram a curvar-se? Eles foram jogados na fornalha ardente. Será então que haverá uma situação de fornalha ardente pela qual passarão aqueles que se recusarem a seguir as regras? Mas a maioria vai seguir a tendência. Exatamente. E isso é triste. Felizmente, o espírito de profecia também diz que mesmo entre as massas, ainda existem muitos filhos de Deus. Sim, porque nem todo mundo sofre lavagem cerebral completa. Alguns deles se perguntam, o que estou fazendo aqui? Além disso, haverá o autoclamor. Sim. Então, todos terão oportunidade de ouvir a verdade. Ainda bem. Vejamos mais um artigo sobre isso. Homens da geração Z impulsionam o aumento da religiosidade. As pesquisas do Gallup mostram um aumento acentuado na religiosidade entre os americanos, entre homens de 18 a 29 anos, com 42% agora considerando a religião muito importante, ultrapassando as mulheres pela primeira vez em mais de 2 décadas. Isto ocorre em paralelo ao maior aumento de conversões ao catolicismo na época da Páscoa em 20 anos, com dioceses em todo o país relatando aumentos percentuais de 2 e 3 dígitos. A tendência pode remodelar a demografia da igreja, os alinhamentos políticos e o engajamento cultural nos próximos anos.
Que frase interessante. Eu também acho, principalmente a dos alinhamentos políticos. Alinhamentos políticos, demografia da igreja, envolvimento cultural. Mas onde está a verdade bíblica aqui? Já era. Pois é, porque toda essa interação, essa mescla, esse encontro ecumênico, tudo isso se importa apenas com seus objetivos e não com a verdade. E vamos colocar muita música alta no povo para ele não perceber isso. E para que isso aconteça, a igreja e o Estado precisam se unir, porque Babilônia é isso. A moralidade deve ser a moralidade da Igreja Católica. Portanto, é necessário um ressurgimento do catolicismo para torná-lo relevante novamente. Vamos ver o que está acontecendo no âmbito governamental, com os descendentes do Billy Graham e as Paulas Whites da vida. E sabe, o que me intriga é o fato de que essas pessoas são carismáticas. E no Concílio Vaticano II foi reconhecido que os carismáticos seriam justamente o elo de ligação que une o protestantismo ao catolicismo. O que é exatamente o que está acontecendo. Uau! Enquanto eu orava, foi como se o Espírito Santo me iluminasse e dissesse: diga ao presidente Trump o quanto você é grata a ele. Eu senti que estava transmitindo o coração de Deus para todos nós. Porque todos somos gratos pelo maior defensor da fé que já vimos como presidente. Nós te honramos por sua coragem e firmeza, sua convicção e defesa da liberdade religiosa, aqui na América e em todo o mundo. Muitas pessoas tentam se apropriar do mérito de você estar aqui e de algumas de suas vitórias, e por você estar no cargo sagrado de presidente, mas a verdade é que você está aqui por causa de Deus e por sua própria causa. Eu queria compartilhar esse pensamento e orar pelo presidente Trump. Jesus ensinou muitas lições através de sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele nos mostrou grande liderança e que grandes transformações exigem grandes sacrifícios. E, presidente, ninguém pagou o preço como o Senhor pagou. Quase custou a sua vida. Você foi traído, preso, falsamente acusado. E o nosso Senhor e Salvador mostrou que esse parece ser o padrão. Mas não acabou aí para ele, assim como não acabou para o Senhor. Deus sempre teve um plano para o terceiro dia. Ele ressurgiu, derrotou o mal, venceu a morte e o inferno. E pela ressurreição dele, sabemos que nós ressuscitaremos. E foi pela ressurreição dele que o Senhor se reergueu. Porque ele foi vitorioso, o Senhor também foi. E eu creio que Deus me disse para lhe contar isso. Por causa da vitória dele, o Senhor terá sucesso em tudo no que puser a mão. Deus está contigo e Ele te está usando para derrotar o mal, restaurar famílias, despertar a igreja, colher entre as nações e trazer um avivamento mundial. Eu agora vou pedir que todos se levantem. Peço que estendam a sua mão na direção do nosso presidente. Será que o reverendo Graham poderia impor as mãos sobre ele? 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu os ouvirei. Eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A tua palavra diz que tu és quem escolhe os reis e quem os destitui. E em teu plano, tu nos deste um grande presidente, não apenas uma vez, mas duas. Vamos chamá-los de realeza. Sobre o que eles estão falando aí, Martin? Aqui, à sombra dos monumentos a George Washington e Thomas Jefferson, e em homenagem ao rei britânico, pode até parecer irônico para a nossa comemoração dos 250 anos da independência americana, mas, na verdade, nenhuma homenagem poderia ser mais apropriada. Muito antes de os americanos terem uma nação ou uma constituição, nós primeiro tínhamos uma cultura, um caráter, um credo.
Antes mesmo de proclamarmos nossa independência, os americanos já carregavam dentro de si o mais raro dos dons, que é a coragem moral. E ela veio unir o pequeno, mas poderoso reino do outro lado do mar. Durante quase 2 séculos antes da Revolução, esta terra foi povoada e forjada por homens, mulheres que carregavam em suas almas o sangue e o espírito nobre dos britânicos. Aqui, em continente selvagem e indomado, eles plantaram o antigo amor inglês pela liberdade e o senso peculiar de glória, destino e orgulho da Grã-Bretanha. Isso mesmo, glória, destino e orgulho. Os patriotas americanos que juraram lealdade à independência em 1776 foram os herdeiros desta majestosa herança. Em suas veias pulsavam a coragem anglo-saxônica. Em seus corações pulsa a fé inglesa, que se mantém firme pelo que é certo, bom e verdadeiro. Nos últimos anos, temos ouvido com frequência que a América é apenas uma ideia. Mas a causa da liberdade não surgiu simplesmente como uma invenção intelectual em 1776. A fundação dos Estados Unidos foi o culminar de centenas de anos de reflexão, luta, suor, sangue e sacrifício em ambos os lados do Atlântico. O destino traçou um longo arco desde Runnymede até as ruas da Filadélfia, que permeavam a vida das pessoas nascidas e criadas no Código da Grã-Bretanha, que garante a todos os homens a justiça e seus direitos. Os patriotas americanos de hoje só podem chamar o seu país de terra doce da liberdade porque lá atrás nossos ancestrais coloniais cantaram Deus salve o rei. Martin, o que você acha disso? É muito interessante que ele esteja elogiando os britânicos, especialmente os dos primórdios da América. Isso porque havia uma grande guerra entre eles por causa da liberdade americana. Correto? Ele está falando da estatura moral que herdaram dos britânicos. Na verdade, todas as igrejas que fugiram da tirania da Europa são aquelas que hoje são as mais importantes nos Estados Unidos, enquanto que a Igreja da Inglaterra, que governou a Inglaterra, se tornou a minoria. Os batistas, os metodistas e outros grupos minoritários foram caçados pela Igreja da Inglaterra, perseguidos até o sangue. E hoje essas igrejas compõem a maioria religiosa nos Estados Unidos da América. Então, eles fugiram da tirania europeia. Mas a tirania da Igreja da Inglaterra foi uma substituta da tirania papal, porque eles simplesmente substituíram o Papa pelo rei da Inglaterra. No fim, era o mesmo sistema. Eles têm exatamente o mesmo sistema. Eu já fiz uma palestra interessante sobre este assunto dos reis, que analisa a história deles e mostra quem está sujeito a quem. É tudo muito interessante. Sim, a coroa britânica, na verdade, pertence ao papado. A coroa foi emprestada, cedida ao monarca britânico. É por isso que eles têm que usar uma cruz de Malta, não é? Eles a chamam de cruz protestante maltesa, mas não, isso não existe. Ele recebe ordens do Papa. Trump testa sua sorte com a direita religiosa em meio à disputa com o Papa e o Jesus de postagens de inteligência artificial. Martin, essa disputa entre o Papa e o Trump, eu acho que é uma dialética hegeliana. Eu também acho. Porque o Papa precisa aparentar ser moralmente independente. Ele não vai se deixar influenciar pela opinião de um governo ou outro. Não, ele é independente. Essa é a força dele. Sim, ele é o líder da moralidade. Ninguém lhe diz o que fazer. Portanto, esta é apenas mais uma demonstração de simpatia por Roma. As postagens do presidente nas mídias sociais, que o apresentam como Messias, geraram grande repercussão e críticas por parte de alguns cristãos, incluindo a direita.
Trump, de 79 anos, disse acreditar que a imagem de inteligência artificial dele administrando uma luz etérea na cabeça de um homem enfermo, enquanto figuras translúcidas desciam dos céus, o representava como apenas um médico. Martin, é muito improvável que você entenda o Trump como simples médico nessa foto. Blasfêmia foi o veredito de Douglas Wilson, um autoproclamado nacionalista cristão que acredita que as mulheres não deveriam ter direito ao voto, e também confidente de Pete Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos. E nós tivemos o privilégio de entrevistar o Douglas Wilson sobre a questão do sábado. A publicação de Trump acabou sendo removida, embora a veracidade de seu pedido de desculpas tenha sido questionada quando ele publicou em seguida uma imagem de inteligência artificial do que parecia ser Jesus Cristo o abraçando. Tem muita iconografia religiosa por aí, não é? O tempo todo, nós acabamos de ver todo mundo orando junto ali. Ele não se distancia da religião de forma alguma. Ele está sempre postando coisas sobre isso. O The Guardian disse que o Trump testa sua sorte com a direita religiosa por meio de uma disputa com o Papa e a inteligência artificial. Bom, uma coisa que ele realmente faz é fortalecer a sua conexão religiosa. Isso realmente. Ele está deixando claro o tempo todo que ele realmente tem uma ligação com Jesus. E aquela discussãozinha que ele teve com o Papa apenas demonstra que o Papa é o verdadeiro padrão da moralidade. Olha, não cause problemas da maneira como está fazendo agora. Isso apenas desloca um pouco da energia para uma potência superior. Acaba dando mais prestígio para o Papa. Sim. Os dias em que o cristianismo reconhecia o Papa como anticristo ficaram para trás. Os dias dos Gratanguines da Inglaterra acabaram. Foi quando a Babilônia caiu pela segunda vez. Onde estão os Cramers, os Latimers, os Radleys, os John Knoxes, os Luteros? Onde eles estão? Mortos. Infelizmente. Muito bem. E as suas vozes hoje foram silenciadas. Trump participa da maratona de leitura bíblica. Veja como eles realmente estão promovendo a união entre a igreja e o Estado. Trump leu trechos de 2 Crônicas na noite de terça-feira como parte do programa America Reads, o evento bíblico do Museu da Bíblia em Washington. A passagem, frequentemente invocada por conservadores cristãos dos Estados Unidos, é interpretada como um chamado para que os cidadãos se arrependam e para que Deus abençoe a nação. Paula White acabou de citar essa passagem. A Constituição americana impede o governo de estabelecer uma religião nacional. No entanto, o governo Trump abraçou um movimento no país que considera o cristianismo uma parte fundamental da fundação dos Estados Unidos e incentiva os líderes a seguirem a Bíblia. Não é exatamente isso que Apocalipse 13 disse que aconteceria? 100%. E a imagem que eles estão criando, ou melhor, que já foi criada, é conduzir as pessoas à primeira besta. E estão seguindo o cronograma disso. Trata-se da comemoração dos 250 anos dos Estados Unidos da América, certo? De 1776 a 2026. Hegseth e o secretário de Estado Marco Rubio também citarão algumas passagens. A leitura ocorre em meio a desentendimentos entre Trump e o Papa Leão XIV, que criticou os Estados Unidos pela guerra contra o Irã. Na sexta-feira, Trump disse a repórteres que tem o direito de discordar do Papa. Na verdade, ele enviou o Rubio para ver o Papa. Pois é, na semana passada. Para tentar amenizar a situação. Amenizar entre aspas, né? Eles estão fazendo um ótimo trabalho na dialética hegeliana deles. As pessoas estão assistindo a tudo isso e formando suas opiniões. A questão é que, assim como na política, não devemos nos envolver nisso. E, aliás, eles não vão homenagear o Papa? Ah, sim, no dia 3. No dia 3. Isso vai ser incrível. Um dia antes da celebração deles. A quem eles vão exaltar? O verdadeiro líder.
o verdadeiro líder nos bastidores. Vamos ouvi-lo ler esta passagem. Assim Salomão terminou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo mais. E veio ao coração de Salomão o desejo de construir a casa do Senhor e a sua própria casa, o que ele fez com sucesso. E o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar pestilência entre o meu povo, e se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender de seus caminhos perversos, então ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E eu lhes direi: porque abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e servindo-os. Assim, ele trouxe todo este mal sobre eles. Podemos ver a igreja e o Estado se aproximando cada vez mais. Eles chegaram ao ponto de inaugurar uma estátua de ouro do Trump. Martin, Eu não sei nem o que dizer. não sabe, né, Martin? Não sei. Os líderes religiosos chegaram ao ponto de dizer que não é idolatria. Mas como assim? Realmente chega a ser inacreditável. Por que o conselheiro espiritual de Trump iria dedicar uma estátua de ouro ao presidente? Mark Burns, um pastor evangélico, explica que os apoiadores de Trump não o veem como uma figura divina, mesmo que o presidente tenha postado figuras de si mesmo como Jesus. Aqueles líderes religiosos dedicaram uma estátua de ouro. Uma estátua de ouro da cabeça aos pés. Eu acho incrível que até a gravata é dourada ao invés de vermelha. Pois é. Isso não é nem política partidária. E pelo que eu li no artigo, que eles estavam tendo dificuldades para juntar dinheiro dos doadores para a estátua. Mas quando mencionaram que iriam cobri-la de ouro, na hora conseguiram o dinheiro. E aí fizeram. Rapidinho, né? Vamos ouvir a dedicatória que foi feita. Eu sei que a estátua foi feita com muito amor. Eu quero agradecer a Mark Burns, um pastor, um bom homem. Eu o conheço há muito tempo. Ele está comigo desde o começo. Não é mesmo, pastor? Sim, senhor presidente. Eles utilizaram um monte de coisas interessantes ali, né? Foi uma cerimônia de dedicação extravagante do pastor Leeds para a estátua gigante de ouro em seu próprio campo de golfe. Colocada sobre um pedestal em uma clareira de palmeiras, a escultura colossal de 6,7 metros retrata o presidente erguendo o punho no ar, ecoando seu gesto desafiador após a tentativa de assassinato em Butler, Pensilvânia. Na cerimônia de inauguração de quarta-feira, a escultura foi coberta com um tecido branco e azul, semelhante a uma toga grega. Ela foi cercada por algumas dezenas de convidados sentados em cadeiras, enquanto o pastor Mark Burns, membro do grupo Pastores por Trump, discursava em um palanque. Burns, que anteriormente descreveu o presidente como divinamente escolhido, acrescentou que a escultura serve como lembrete de que Deus está protegendo a vida de Trump, em alusão a múltiplas tentativas de assassinato das quais ele sobreviveu. Isso é incrível. Agora,
Quem está por trás de tudo isso? Bom, vamos deixar que cada um reflita sobre isso. Mas é interessante que eles utilizem diversos tipos de simbolismo com isso, né? Eu acho muito estranho. Sem dúvida. Só para garantir que as pessoas entendam que o papado mantém a sua postura independente, separado da política, mas que na verdade está completamente envolvido nela, vamos dar-lhes a oportunidade de se expressarem. A mensagem da igreja, a minha mensagem, a mensagem do Evangelho é bem-aventurados os pacificadores. Eu não me vejo como um político. Eu não quero entrar em debate com ele. Eu não acho que a mensagem do Evangelho seja para ser abusada da maneira como algumas pessoas estão fazendo. Eu vou continuar a me manifestar abertamente contra a guerra. Ele chamou o bispo de Roma de fraco no combate ao crime e péssimo para a política estrangeira. Ele também afirmou que o Papa Leão não teria sido escolhido se não fosse pelo próprio presidente. Mais tarde, vimos Trump reiterar pessoalmente seus comentários ao falar com os repórteres na noite passada, antes de postar uma imagem de si mesmo, gerada por inteligência artificial, que o retratava como se ele fosse Cristo, o curador. Ouçam o que o presidente disse ontem à noite. Ele é uma pessoa muito liberal. É um homem que não acredita no combate ao crime. Ele é um homem que acha que está tudo bem a gente brincar com um país que quer uma arma nuclear para explodir o planeta. Olha, eu não sou fã do Papa Leão. Muito bem, Martin, vamos levar a dialética hegeliana um pouco mais longe. Então, nós já colocamos na mesa o pensamento independente do papado, né? Agora vamos reunir todas as religiões em torno da mesa. Vamos ouvir o som da corneta, do pífaro, de todos os tipos de música, para garantir que o mundo esteja a bordo desta grande união babilônica. Como cristãos, juntamente com nossos irmãos e irmãs de outras religiões, somos todos filhos de Deus. Isso nos convida a olhar além do que nos separa e a descobrir o que nos une. Há 60 anos foi plantada uma semente de esperança para o diálogo interreligioso. Hoje a sua presença testemunha que esta semente cresceu e se tornou uma árvore majestosa. Uau! Você fala bem, hein? Nós rezamos juntos com o Papa Leão no momento histórico de unidade espiritual. Juntos celebramos o tema do Jubileu Peregrinos da Esperança. Ao conhecer pessoas de diferentes religiões, acho extremamente encorajador ouvir o quanto temos em comum. Este anseio compartilhado por alcançar a paz. Se eu posso mudar, você também pode. E quando você pode mudar, o mundo muda. Somos uma só família humana. Somos irmãos e irmãs de sangue. Caminhando juntos na fé, somos o novo mundo. Eu não posso parar, estou construindo algo. Charlie é um construtor. O Charlie era um grande construtor. Estamos construindo um movimento, uma grande coalizão. Estamos construindo um muro vermelho. Temos algo muito mais importante a fazer do que cancelar os outros. Temos que construir. E o presidente Donald Trump é um construtor. Estamos construindo um país melhor agora mesmo. Está diante de nós a oportunidade de construirmos uma nova era para o nosso país. As coisas pelas quais lutamos, os ideais que defendemos, são pelo futuro desta grande nação. A América retomará seu lugar como a cidade brilhante no topo da colina. Será a grande líder do mundo, a nação número 1.
Os Estados Unidos da América vão entrar na sua era de ouro. Isso vai acontecer. Faremos coisas extraordinárias aqui. Quem são os grandes construtores, Martin? Todos os líderes. E isso não começou com Enoque? Ah, sim. O filho de Caim, que construiu a primeira cidade. E essa cidade projeta suas sombras ao longo de toda a história. E Nimrod foi um grande construtor também, que construiu a Babilônia e ergueu a Torre de Babel. E a maçonaria remonta a Enoque, filho de Caim, e também a Nimrod, como os fundadores e construtores da grande cidade de Babilônia. Eles tinham o sinal de Anu, que dava poder a Marduk, e o maior sinal de Anu hoje está bem ali na Praça de São Pedro, no Vaticano. Os governantes do mal estão estabelecendo o seu reino com todos os tipos de música e também ergueram uma estátua de ouro, dizendo a todos para se curvarem. Bem, eles não estão dizendo para se curvarem perante o presidente, mas sim ao sistema deles. Sim, ao sistema. Eles estão erguendo um ídolo babilônico. É isso que o sistema representa. Então, Martin, o que o cristianismo e o islamismo têm em comum? Na verdade, o hinduísmo ou qualquer outra religião, o que elas têm em comum? Com certeza não é Cristo. E eu ia dizer que se você remover Cristo, aí elas têm um monte de coisa em comum. Elas não querem violência, não querem guerra, não querem injustiça, querem acabar com a fome. Todas têm essas boas qualidades. Mas sem Cristo, não se pode fazer nada. Se você rejeita a pedra fundamental, não pode construir um edifício. Ele simplesmente vai colapsar, assim como a Torre de Babel. Então, o Papa pode visitar quantas mesquitas ele quiser. Ele pode visitar quantas religiões pagãs quiser, não importa. Não interessa quantas joias tenham em suas coroas. Sem Cristo, tudo isso é sem sentido. Vamos ver o que ele anda fazendo. Esta é a maior mesquita da África, a terceira maior do mundo, com capacidade para até 37 mil pessoas. É algo que até o Papa Leão teve que ver. Após atravessá-la descalço, como exige a tradição muçulmana, o Papa fez uma pausa para um momento de silêncio acompanhado pelo imã. Em seguida, ocorreu um diálogo interreligioso no qual o Papa destacou a importância da coexistência entre as duas religiões. É muito importante aprender a vivermos juntos com respeito pela dignidade de cada ser humano. Martin, os dois estavam vestidos de branco, vestes de justiça, e ambos negam a eficácia de Cristo. O catolicismo nega a expiação. Afinal, o catolicismo tem um purgatório, no qual você tem que pagar pelos seus pecados. Já o Islã nega que Cristo seja o Filho de Deus. Portanto, Alá não é o meu Deus. Ele não é, porque o meu Deus tem um filho. Alá definitivamente não é o meu Deus. Mas Alá tem muitos pontos em comum com o catolicismo. E, Martin, por que também não incluir a religião judaica? Vamos honrar o sábado por um dia, mas logo em seguida vamos honrar o domingo cristão. Sim, vamos deixar claro que o Shabat pertence aos judeus. Mas o sábado dominical, esse sim será aquele que nós honraremos como o grande Dia Nacional de Oração. Correto. O curioso é que eles dizem que o sábado é só para os judeus, enquanto, na verdade, ele vem do Éden, quando nem haviam judeus. Portanto, eu, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América, em virtude da autoridade que me foi conferida pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos, proclamo maio de 2026 como mês da herança judaico-americana. Eu convido os americanos a celebrarem a herança e as contribuições dos judeus americanos e a observarem este mês com programas, atividades e cerimônias apropriadas.
Eu convido ainda todos os americanos a celebrarem sua fé e liberdade ao longo deste ano, durante este mês, e especialmente no Shabat, para celebrarmos nosso 250º aniversário. Daremos um dia aos judeus, já que o sábado é dos judeus, e depois lhes apresentaremos o nosso domingo. Interessante? É muito interessante. Na verdade, isso se encaixa perfeitamente no quadro profético. Não poderia ser melhor. Rededicação 250, um jubileu nacional de oração, louvor e ação de graças. Será que eles vão ter todos os tipos de música também? Sem dúvida. Eu espero que eles tenham saltério. Olha, você vai ter que explicar essa, porque eu não tenho a menor ideia do que seja um saltério. É um instrumento que você toca desse jeito. Ele é bastante peculiar. É um som bem específico. Era utilizado em muitas cerimônias antigamente. Una-se a vizinhos e amigos de todos os estados da União. O Liberdade 250 convida todos os americanos a se unirem em oração e culto em antecipação ao aniversário da nação. E é claro, isso vai ser no domingo. Quando as pessoas estiverem assistindo a esse episódio, este evento já terá ocorrido. Mas a gente só quer deixar claro qual é a intenção deles com isso. Em 17 de maio de 2026, o National Mall será palco de um encontro onde americanos de todas as origens, de todo o país, se preparam para o 250º aniversário da nação com as escrituras, testemunhos, orações e a renovação do nosso compromisso com Deus como uma nação unida. Eles irão dedicar a nação, Martin, ao Sagrado Coração de Jesus. E muitos dizem a Maria, na verdade. Sim, porque não se pode chegar a Jesus sem ir a Maria antes. Esta é uma das frases católicas mais famosas. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, mas ninguém vai a Jesus senão por Maria. É o que dizem. Essa é uma distorção tão grande da verdade que eu nem quero tocar nesse assunto. Desde um encontro matinal em frente ao Capitólio dos Estados Unidos até uma noite repleta de música no palco principal do evento, o Rededicate 250 terá como base a gratidão pela presença de Deus em nossa vida nacional ao longo dos 250 anos da história americana e o pedido de sua orientação para os próximos 250. Martin, se isso aí culminar em algo maior, como a reintrodução da marca da besta, eu duvido que cheguemos a mais 250 anos. Acho que isso daí é um ponto de partida. Com certeza é. A nossa nação foi concebida por homens e mulheres que acreditavam no poder de Deus, que acreditavam na providência de Deus e na oração. Oramos para que possamos cumprir o verdadeiro significado de nossa missão. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas. Veja o que Deus fez, nós o louvamos e lhe damos glória. Nosso Pai, nosso Deus, disseste, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Fé em Deus é o valor que mais molda a América. São as pessoas de fé que têm sido o alicerce e a força motriz por trás dela. Estamos celebrando o que Deus fez nessa grande nação chamada América. Obviamente, isso daí é apenas o começo. Nesta altura, as pessoas já saberão o que ocorreu neste evento. Mas provavelmente no futuro, nós falaremos mais sobre isso. Em que ponto da história nós estamos? Como você mencionou, estamos na ponta dos dedos. Nós estamos no curvar-se perante a estátua antitípico, não é? A imagem de ouro é um símbolo da Babilônia. E Apocalipse 17 diz que a mulher tem escrito em sua testa
Babilônia. Portanto, essa igreja, a Igreja Católica Romana, é a mãe das prostitutas. Sim, é uma frase forte, mas analisando bem, a prostituição é infidelidade ao marido. Se você exclui Jesus Cristo e se une a religiões que negam Jesus, isso é prostituição. Então, ela é a mãe das prostitutas e ela já demonstrou isso. Já vimos o que o papado faz em seu grande salão, aquele salão da serpente, com Cristo emaciado atrás dele, o Papa falando pela boca da serpente. Como ser mais babilônico que aquilo, eu não sei. E vimos todas essas pessoas reunidas agora, com a música, estava tudo preparado. Vamos nos certificar de que todos saibam que este é um sistema administrado pela Igreja Católica. Vejamos o que disse esse homem. A Eucaristia. E pode ser a primeira vez que você faz isso, nós já fizemos o ano passado em Mar-a-Lago, a bênção da Eucaristia, na qual nós temos um bispo, o sucessor do apóstolo, que já vem de muito longe. O bispo entrará trazendo consigo a Sagrada Eucaristia. E quando ele entrar, eu convido a todos a ajoelharem-se diante de Cristo, o nosso Rei. Santíssima Trindade, entregamos os Estados Unidos da América nas mãos de Maria Imaculada, para que ela possa dedicar esse país a vós. Por meio dela, queremos agradecer pelos valiosos recursos desta terra, pela liberdade que tem sido a sua herança. Pela intercessão de Maria, tende misericórdia da Igreja Católica na América. Maria Imaculada, Virgem, nossa Mãe, padroeira de nossa terra, nós te louvamos, te honramos e a ti nos entregamos. Protege-nos de todo o mal. Reze por nós para que atuemos sempre de acordo com a sua vontade e pela vontade de vosso divino Filho, que possamos viver e morrer agradando a Deus. Amém. Por acaso vocês sabiam que há apenas uma aparição confirmada nos Estados Unidos? Em 1859, Maria visitou Wisconsin, perto da Green Bay. Ela trouxe uma mensagem muito específica dizendo... São palavras de Maria, hein? Ensinem a fé às crianças. Reúna as crianças desta terra inóspita, referindo-se à América, e ensinai-lhes o que devem saber para a salvação. Ensine-os a fazer o sinal da cruz e a se aproximar dos sacramentos. É isso que eu desejo que façam. Não tenham medo, eu os ajudarei. Mensagem simples. Quando nosso primeiro presidente, George Washington, viu essa imagem, junto à de João Batista, ele acabou pegando-a para si. E Maria está conosco desde então. Em primeiro lugar, Martin, isso é necromancia. É orar aos mortos. Porque Maria está morta, ela não sabe de nada. Está dormindo, aguardando a ressurreição, assim como todos os outros. Em segundo lugar, ele está promovendo Maria e as suas aparições. Isso é espiritismo. E então, ele pede pelo reconhecimento dos sacramentos, o que é paganismo. Porque não há nada que você possa fazer para merecer o favor de Deus. O sacrifício da cruz foi suficiente para alcançar o favor de Deus. Assim, o protestantismo em geral rejeitou os sacramentos. Os luteranos ainda mantêm 2, mas a maioria das denominações protestantes, como os metodistas, os adventistas, não reconhecem os sacramentos. Não, são apenas ordenanças que simbolizam outra coisa. Então, Martin, estamos exatamente aí, no ponto em que o mundo está se voltando para a Babilônia, erguendo uma imagem de ouro. E a questão é, vamos nos dedicar novamente a Deus agora? Ou vamos simplesmente seguir a maioria?
Infelizmente, parece que eles estão se rededicando para a Babilônia. Então vi uma das cabeças como se estivesse mortalmente ferida, e o ferimento mortal era curado, e o mundo inteiro seguiu a besta. Isso já aconteceu? Claro, vemos isso por toda parte. Em todo lugar, né? Portanto, temos aí a besta, o catolicismo, que ressuscitou após 1798. Sim, é o que estamos vendo hoje. Sim. E eles adoraram um dragão, que dava poder à besta. Então, eles estão adorando Satanás. E adoram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Bem, por mais de 500 anos, ela travou guerra contra o protestantismo e parece que o derrotou. Parece mesmo. Mas apenas parece ter derrotado. Pois a menos que eles consigam enganar a última voz opositora, ele não está no controle. Exato. Cristo triunfará. Mas eles vão tentar livrar-se dessa última voz. O versículo 15 diz, e foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta. Eles estão fazendo isso? De forma que a imagem da besta falasse. Não temos ouvido muito isso também? O tempo todo. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Farão isso para se livrar dessa voz dissidente. E isso nós estamos aguardando. Interessante. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E os que tinham alcançado a vitória sobre a besta, e sobre sua imagem, e sobre seu sinal, e sobre o número do seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Temos que conquistar essas vitórias, Martin. Precisamos nos desvencilhar da mentalidade de Roma. Temos que nos separar da mentalidade associada à imagem da besta, que é o protestantismo unido ao governo. Precisamos nos distanciar da marca da besta. E a Igreja Católica afirma que o domingo é o dia que marca o poder eclesiástico. E o número de seu nome, que é 666, está gravado na estátua. Aí sim estaremos no mar de vidro, não com músicas erradas, mas com as harpas de Deus. Não é aqui que estamos no fluxo da história? De tudo isso, há uma pequena parte que ainda precisa se concretizar. Sim, a marca da besta será implementada, o povo de Deus será perseguido, mas logo em seguida vem a intervenção divina. Vamos orar. Pai Celestial, o mundo está caminhando rapidamente para um desfecho dramático. A Tua palavra se contrapõe a toda pompa e glamour. Ajuda-nos a sermos pessoas da palavra. Em nome de Jesus. Amém.